do apoio financeiro direto e da criatividade dos membros da categoria. Mas a situação encontrada não era das melhores. O sindicato estava sem recursos, gastava demais e continuava com a sua política assistencialista. A entrega do sindicato, a entrega das chaves, é a entrega de um prédio, né, algum mobiliário na época estragado, um carro de som quebrado, na época com a veraneio, e dinheiro no caixa não tinha. Herdamos um sindicato extremamente assistencialista. Esse sindicato tinha desde manicure, a cabeleireiro, a barbeiro, a um centro médico com direito a laboratório de análise, aqui tudo dentro do prédio, além de uma escola e o clube de campo. Então, assim, era um esquema totalmente assistencialista, que nós não podíamos mudar de imediato. Tinha também um consórcio de automóveis aqui, que foi uma grande fraude para a categoria, que tem uma história, acho que o sindicato até hoje ainda tem pendência judicial desse consórcio. E toda essa estrutura era usada para fazer a política daquela direção, o que a gente chama de pelegos, aquela visão atrasada, clientelista e assistencialista. A volta da democracia fez com que os bancários passassem a frequentar o sindicato, tomar posse da sua sede. As pessoas caminhando pelo corredor, a categoria começou a descobrir, a sentir uma coisa bonita de ver, né? Uma coisa fantástica, de ver que as pessoas estavam sentindo de novo, nós temos uma casa. Era interessante, porque nas reuniões da executiva era aberta a qualquer companheiro de base participar e votar. Qualquer companheiro militante que quisesse participar da discussão e votar poderia. Isso foi o início, né? A gente, de fato, democratizou o processo aqui dos sindicatos bancários. E eram reuniões que, às vezes, varavam a madrugada. Ao mesmo tempo que aumentava a democracia, também ocorriam divisões internas que levaram uma assembleia histórica para decidir quem seria o candidato das próximas eleições. Milhares de bancários compareceram e decidiram. E as forças que compunham o sindicato, em determinado momento, acirraram a disputa, né? Aquilo que foi acordado ou acomodado na primeira eleição, em 88, ela se aflorou mais na eleição da segunda diretoria, e internamente nós acordamos, então, de fazer uma convenção no campo da CUT, né, para disputar a composição, particularmente a presidência e os principais cargos. Fizemos talvez aquilo que tenha sido uma das principais ou maiores manifestações da categoria, de organização da categoria, nessa convenção dos bancários para eleger, para tirar a diretoria no campo da CUT, que ia disputar contra a Pelegada. Não houve chapa da Pelegada, a gente conseguiu, né, o movimento estava fortíssimo, os caras viram que iam perder e tal, né, e a gente conseguiu então fazer a segunda gestão aqui no sindicato. Roberto Leandro sai vitorioso e encabeça a chapa única nas eleições de 91. As medidas que marcam sua gestão são o desmonte das políticas assistencialistas, com o fechamento da escola e a diminuição progressiva do atendimento médico e odontológico, ao mesmo tempo em que se reforçam os ataques aos direitos dos trabalhadores à política neoliberal. Como o Bandep ele ia ser privatizado de qualquer maneira, na época eu me lembro que o sindicato foi contra, e eu acho que o sindicato deveria ser contra, mas o banco estava falido, tá? O banco não tinha solução. Como a gente no Bandep ainda tinha comissão de funcionários, a gente começou a se reunir e decidimos democraticamente que muitos companheiros querendo sair do banco mesmo, né? Então a gente decidiu, por fim, de brigar por um PDV. Eu destacaria nessa gestão, do ponto de vista político, o movimento do Bandep, né, foi um movimento assim, ímpar no Brasil, que se arrastou por um ano, com muitas estratégias, muita paciência, até consolidar um dos melhores acordos realizados no país. O fim dos anos 80 e o começo dos anos 90 também marcam a crise econômica e o desemprego. Se a situação estava ruim, piorou ainda mais para os trabalhadores a partir da eleição de Fernando Henrique Cardoso.
O projeto era claro: privatizar empresas como o Banco do Brasil e a Caixa, diminuir o tamanho do Estado e enfraquecer os trabalhadores. 4 meses após a posse, a FHC se viu diante de um grande movimento de resistência dos trabalhadores, a greve dos petroleiros, que duraria 32 dias. Sua resposta foi mandar o Exército invadir as refinarias da Petrobras e quebrar a espinha do movimento sindical. No setor financeiro, vem o Plano Real e a estabilização da moeda, com um preço alto para os trabalhadores. Desemprego, fechamento de empresas, privatização e endurecimento das relações de trabalho nas instituições públicas. Anos difíceis, anos de implantação, tentativa de implantação do chamado projeto neoliberal, com privatizações, fusões de banco, a internacionalização, muitos bancos estrangeiros vieram para o Brasil naquela época. Se não havia uma repressão nos moldes da ditadura militar, havia, por outro lado, uma intimidação permanente, o temor da perda de emprego. A coisa se agrava mais, né? Quando eu assumo, a primeira vez a presidência do sindicato, em 94, é o período mais difícil, porque é o período que vem do governo Fernando Henrique todo o processo de desmonte, né, do sistema financeiro estatal, né, e também a redução drástica nos bancos privados. Então, né, os bancários que a nível nacional chegaram a ter 1 milhão de bancários, foram reduzidos a quase 400 mil. E aqui em Pernambuco, de 30 mil, fomos reduzidos a 9 mil. Por conta da privatização do Bandep e 2 bancos privados grandes aqui em Pernambuco entraram naquele processo do PROER, o Banorte e o Banco Econômico. Fazer greve era um processo extremamente difícil, complicado, doloroso, além de ter muita dificuldade de mobilização. Nós tivemos que brigar para manter conquistas, ou perder o mínimo possível. Por outro lado, isso nos desafiou a ser mais criativos, foi onde nós buscamos ainda mais uma relação com a sociedade. Se a gente sempre buscou permear os nossos interesses, aos interesses dos demais segmentos sociais, nesse momento tivemos que fazê-lo ainda com maior intensidade. O período é também marcado por atividades que unem protestos e bom humor, com a apresentação de esquetes teatrais, música, repente. Uma dessas atividades que marca os protestos com bom humor feitos pelo sindicato é a Marcha dos 100 mil contra o governo FHC. Pernambuco leva a Brasília um verdadeiro bloco de carnaval com o lema FHC, pede o pinico e sai. Com o Collor foi muito cruel, foi muito forte. Então as pessoas ainda reagiram. Eu não sei se foi a forma ou se foi também o momento, mas com o Fernando Henrique era muito sutil. O que foi feito foi sutil, foi devagarzinho, não era uma coisa. Então as pessoas até achavam, não, isso não vai acontecer comigo. As eleições de 2002 marcam um momento importante para o país e os trabalhadores. A esperança vence o medo e milhões de brasileiros voltam a acreditar. O primeiro trabalhador que chega à presidência muda os rumos do Brasil. Mantém a estabilidade econômica, mas passa a investir em programas sociais, valorizar o salário mínimo, fazer o país crescer e ter uma posição de independente nas relações internacionais. Em relação aos trabalhadores bancários, o diálogo é reaberto. Há embates e lutas, mas os trabalhadores passam a ser mais valorizados e buscam melhores salários e recuperar direitos. Os bancários fazem greve todos os anos entre 2003 e 2011, já no governo Dilma. E conquistam aumentos reais todos os anos, recompondo assim seu poder de compra e buscando novos direitos para melhorar as condições de vida e de trabalho. No sindicato, as eleições de 2009 são as mais disputadas da história, com a Chapa 3 vencendo no segundo turno por apenas 2 votos. Os bancários elegem a primeira mulher como presidenta em sua história, Jaqueline Mello, representante de uma luta que vem desde as primeiras associadas. Era aquela coisa, com cada dia com um desafio, isso também fez com que a gente nunca perdesse o foco do nosso projeto.
E aí fizemos as mudanças que nos propusemos lá atrás. A principal, que era da mudança do estatuto em relação à eleição, a mudança da data da eleição, desde que eu entrei no sindicato, que eu já ouvia falar isso, que a gente vivia discutindo, vamos mudar a data da eleição, tirar do período da campanha salarial, que é complicado, mas nunca se fazia. Sei lá por quê, porque nunca se priorizava isso. A gente mudou o estatuto em relação aos aposentados e também a gente botar a cota de gênero. Isso aí, eu acho que a gente também mostrou, a gente colocou em prática a teoria nossa, né, de valorizar o gênero. A primeira diretora a chegar à entidade é Zita Guimarães, na gestão de Gilberto Azevedo, em 1959. Mas foram necessárias mais de 3 décadas para que a entidade ganhasse uma secretaria de mulher. 2 a mais e teria, enfim, a primeira presidenta. Foi uma luta interna muito grande, assim, porque a secretaria existia, né? Mas ela não tinha só essa resistência por parte das outras correntes, não sei o quê. Da nossa própria, dos homens. Pois é, a gente não tinha sala. E estava na sala de reunião, vai ter reunião. Porque naquele tempo tudo era reunião. A gente saía daqui 1h da manhã, da reunião da executiva que começava às 6. Você tem uma ideia, tudo era reunião. Esse menino, e agora, como é que a gente vai fazer? Nada aqui em cima. Não, dividir a sala. Não pode dividir com a cultura. Não pode isso, não pode aquilo. Tinha um banheiro masculino e feminino aqui. Aí eu disse, no jeito, a gente vai despachar aqui dentro desse banheiro, vamos entrar. É frio, a gente vem pra cá. Aí pra vocês, menino, vamos pra vocês, embora. A gente ficou. Aí fez de propósito, não, vamos ficar aqui de propósito mesmo, que é pra gente ver que a gente não tem sala, que a gente tá aqui desprezada mesmo. Então, absurdo é a gente não ter uma sala para despachar. Absurdo é uma diretoria, uma secretaria executiva não ter uma sala. E nós ficamos lá, passamos uma semana, e todo mundo passava a rir, tirava a onda. E a gente ficou lá até que pegaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos desmanchar esse banheiro, isso aqui, desmanchar esse negócio, e vamos fazer uma sala. Tá certo. Aí nós fizemos, agora não, agora a gente só quer a sala do jeito que a gente quer. Tem que ter mesa redonda, tem que ter quadro, tem que ser diferente, tem que ter cortina, tem que cortar a porta e botar um vidrinho. Não, aí foi feito. Aí nós já deitamos e enrolamos. O fato da gente ter chegado aqui à presidência não foi um acaso, foi um trabalho, foi uma construção. Tínhamos sempre essa visão, que era importante a gente ir para a tesouraria, ir para a secretaria-geral, ir para a formação, até chegar na presidência, né? Eu tenho a obrigação de continuar com esse trabalho, de continuar formulando ações que façam com que mais mulheres venham para o sindicato. Há 2 anos, a atual diretoria foi eleita. Assumiu os compromissos de limitar os próprios mandatos, mudar a data das eleições e aumentar a democracia. Esses compromissos foram cumpridos. A gente colocar essa limitação, porque a gente sabe que a gente não vai ficar aqui para sempre, e a gente nem quer ficar. Né? A história aí está 80 anos de história. A gente vem construindo e quer continuar construindo. O nosso objetivo, inclusive nossos princípios, né, cotistas, é isso, é a base, é a organização por local de trabalho. Por que a gente quer organizar por local de trabalho? Para investir nas pessoas que estão lá, para que elas passem a ser os dirigentes. Elas venham nos substituir. Então, para isso, a gente tem que saber que o nosso tempo aqui tem que ter um tempo para cada um, né? Em 2011, por exemplo, ocorreu a greve que durou 21 dias e foi considerada a mais forte das últimas décadas. O resultado são 8 anos de aumento real das verbas salariais, melhoria na participação nos lucros e resultados, PLR, e valorização dos pisos.
contamos aqui uma história que nos orgulha muito. A história dos 80 anos do Sindicato dos Bancários de Pernambuco. Agora, começa a história dos próximos 80 anos. Venha construí-la com a gente. Madeira do Rosário, vem à cidade sua fama mostrar e traz com seu pessoal seu estandarte tão original. Não vem pra fazer barulho, vem só dizer e com satisfação. Queiram ou não queiram os juízes, o nosso bloco é de fato campeão. E se aqui estamos cantando essa canção, viemos defender